Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Estamos aí em 11 de outubro, 8 de outubro, então vamos dizer que nós estamos aí com quase um terço, né? 10, esse mês tem 30, né? 31. Enfim, estamos andando em altíssima velocidade. Te liga, aproveita essa vida maravilhosa. Tem algumas dificuldades, sempre se apresentam no caminho. A vida é uma gincana, né, minha gente? Mas quem manda é o velho lá em cima e a gente obedece aqui embaixo, tá bom? Vamos adiante, passando pelo esporte e pelo futebol, dizendo que estamos aqui com Luiz Fernando Zac, Valdir Bianchessi Júnior, dois colorados me ladeando aqui, extremos colorados, e vamos falar um pouquinho da dupla Grenal e um pouquinho da arbitragem, né? Ou bastante da arbitragem, que vem muito complexa no país, com violentas reclamações de atletas, dirigentes, enfim, clubes, porque muitos erros. Há quem diga que não há gatunagem por causa das bets. Eu não sei se esse árbitro que apitou o jogo do Grêmio, lá com o Bragantino, se o irmão dele não carregou numa aposta da bet, dessas bets aí. Isso é uma vigarice, é uma picaretagem desgraçada isso aí, tá bom? De atletas, de árbitros. Teve a máfia da arbitragem já no Brasil aqui. E a caixa preta da CPF que vai dando cobertura para tudo. Que entra dinheiro a rodo lá e ninguém sabe bem para onde vai, quanto custa e quanto não custou e quem é que botou no bolso. Porque o que a CBF paga também não tem explicação. É muito dinheiro que ingressa lá naqueles cofres. Ingressam naqueles cofres. Então, temos esse episódio aí do Grêmio, que o Superior Tribunal de Justiça Desportivos está na expectativa, na iminência de cancelar os 2 cartões que houveram na partida do Grêmio com o Bragantino. E existem várias controvérsias, eu acho que a maior parte de comentaristas que eu tenho ouvido aí, tal, e o próprio Luiz Fernando Zac aqui, que nós conversando um pouco antes de começar o programa, que são contrários a esse benefício. Houve o erro, houve o engano, e o Grêmio foi prejudicado, né? Um pênalti que deu que não era, e o que era não deu, e assim vai. E o VAR se associa à arbitragem, vai lá, e o Grêmio já perdeu, eu acho que uns 12 pontos nessa brincadeira. O Grêmio. O Internacional mais beneficiado em penalidades, parece ter sido o Brasileirão aí. Então tem alguma coisa que não está bem escrita nesse boletim. Luiz Fernando Zac. Não, mas muitas coisas aí se justificam. Primeiro, eu concordo contigo com a questão dessas bets, né? O mais, para mim, o mais surpreendente, o mais preocupante é que tem uma bet que patrocina o campeonato. Podemos dizer o nome? Betano. Que patrocina o Flamengo. Não podia, né? Não podia. Quer dizer, ela patrocina a competição, Campeonato Brasileiro Betano. Oficialmente esse é o nome. Ela bota dinheiro na competição e patrocina o Flamengo. E bota dinheiro nisso. E bota dinheiro. Qual é o interesse dela? O Flamengo seja campeão, evidente. Né? Então, acho que vitrine para sua marca. E todos os 20 clubes têm patrocínio dessas bets. Exatamente. São as camisetas, todos têm. Então, isso está tomando conta de uma maneira do futebol. Isso é um cancro que se estabeleceu. E aí, exatamente, e nos dá o direito de interpretações mais diversas. Quando começa na questão dos cartões, eu sou contrário, porque isso é um erro de fato, não é um erro de direito. O juiz deu um cartão indevido, um cartão amarelo, um cartão vermelho. É um erro de fato, ele errou. Ele errou na avaliação dele, ou por incompetência, ou por má intenção, mas ele errou. Imagina se isso abre o precedente, todos os erros, e vão ter erros de juízes honestos. Acho que a gente tem que separar. O juiz honesto também erra, todo ser humano é falível. Então, mas só um pouquinho, Zé. Se o árbitro, o juiz, erra, para isso tem o VAR para corrigir. Não pode. Ele não Aí que está, o VAR não pode. Mas o VAR mostra a linha, se estava impedido, se deu a mão, sim. Volta a mão. Não, mas eu estou falando na expulsão. Tá. Aí ele não pode se envolver. Quando o juiz, o juiz dá um cartão vermelho, vou pegar o exemplo do Kahneman, né, que eu acho que não era para ser expulso, deixar bem claro. Não tinha amarelo, não tinha nada. E se é um lance para amarelo, o VAR não pode interferir. Não pode, ele pode interferir no contrário. Se ele deu um amarelo e é um vermelho, aí o VAR chama e diz, olha, isso é para vermelho, dá uma olhada aqui. O inverso não. Então é complicado. Quem está atrapalhando todas essas questões de arbitragem, no meu entendimento, Valdir e Silvas, é o VAR.
Porque o VAR está servindo de bengala. O juiz fica muito tranquilo com o VAR. Claro. Ele diz, se eu errar, o VAR vai me tudo chamar. assim, Tá botando. E o VAR está achando que é o juiz. Então, quando pega o diálogo, esse gol do Bragantino, o pênalti que ele deu, o diálogo é um horror. O diálogo é um horror, porque o cara, não, mas pegou na mão, deixa eu ver se é na mão. Pô, é um lance que não é para ser pênalti, um lance que pega na mão do jogador, mas o jogador vai botar o braço onde? Está colado no corpo. Não tem como. Mas, no primeiro tempo, quando o jogador do Bragantino chuta uma bola de fora da área, o zagueiro do Grêmio, está com o braço aberto. Bola em direção ao gol. A bola vai em direção ao gol, bate no braço. Quando bate, ele puxa o braço. Isso. Ele recolhe, depois que a bola bateu. Ali é lance de pênalti. O VAR não chama e o juiz não dá. Quer dizer, então, tu erra a favor de um, a favor de outro. É muito complicado. Agora, tem uma coisa, acho que é importante isso aí. O Grêmio está reclamando muito, mas é pênalti contra o Grêmio. Aí tu tem que pegar a estatística. A estatística não é determinante. O nosso grande Lauro Quadros dizia, a estatística é importante, mostra tudo, igual o biquíni, menos o essencial. Né? Grêmio e Bragantino. O Bragantino chutou 26 bolas em gol. O Grêmio chutou 5. O que eu quero dizer? 28 e o Grêmio chutou 5. O que eu quero dizer com isso? Quando tu chuta 28 bolas em gol, Tem mais chance de... mais chance de ter um erro favorável. Grêmio e Santos. O Santos chutou 26 bolas, entre bolas na goleira e bolas fora da goleira, mas em direção ao gol. O Grêmio chutou 4. A tendência, a probabilidade de ter um lance de pênalti é aquele que provoca mais. Entende? Então, eu acho que isso também tem que ser analisado. Agora, de todos os lances, para mim, o mais vergonhoso foi o jogo Palmeiras e São Paulo. Foi. Aquilo não tem justificativa do juiz não ter visto, não tem justificativa de o VAR não ter chamado. Ali me dá o direito de pensar nas piores coisas do campeonato. Sim. Nas piores coisas. Estava 2-0 para o São Paulo no primeiro tempo. Se der o pênalti, faz gol 3-0, Resolve o jogo. terminou o jogo. E o Palmeiras é um sério candidato ao título. Ele não dá aquele pênalti, que é um troço assim invisível. Não teve intenção, o jogador caiu. Todo mundo tem intenção. Quando a bola bate no braço do zagueiro dentro da área, o zagueiro não tem intenção de botar o braço. Claro. Mas bateu no braço, é pênalti. Quer dizer, então, Silva, eu acho que talvez este momento sirva para que se faça uma grande reflexão e a CBF faça uma mudança. Este VAR está demasiado. O VAR está querendo apitar o jogo sem ter a responsabilidade do juiz. É muito fácil apitar na cabine com 5, 6 monitores de televisão, repetindo o lance 3, 4 vezes, e o juiz lá no campo que tem fração de segundo para decidir. Só que o VAR cresceu violentamente, Luiz Fernando Zac, porque se estabelece que a arbitragem no Brasil está muito fraca, muito mal preparada. Também acho. Esse próprio juiz que apitou o jogo do Grêmio, não tem nada a ver com gremismo aqui, esse rapaz tem 25 anos, ele não tem cacife. Pegar atleta rodado, experimentado como um Kahneman, por exemplo, enfim, grandes atletas das várias equipes do país, ele não segura, entende? Não tem pulso, ele não tem freio. Nós estamos num momento de renovação, isso é muito ruim, acho que foi muito mal planejado pela CBF. Está na renovação dos juízes. Os juízes velhos têm 2 ou 3. O resto é uma gurizada. O melhor juiz é um menino, que é o do Espírito Santo. Para mim é o melhor juiz. Bom juiz. Mas eu acho que está faltando por parte da CBF, e aí nos dá toda a condição de de termos uma dúvida, por que a CBF não faz uma uniformização no posicionamento do VAR? Eu acho que o VAR da Europa, quando a gente vê os jogos da Europa, a interferência do VAR é mínima. É mínima. Aqui no Brasil se mete em tudo, às vezes manda voltar um lance que deu gol, mas há 1 minuto atrás deu uma falta e muda, e quando tem que ter uma posição de expulsão não tem, quando tem que ter o critério não tem. Enfim, não há uniformização da arbitragem. Está faltando um comando da CBF na questão de arbitragem. Para encerrar, só vou dizer, quando o Silva disse, mas o Internacional é o time que mais pênaltis teve. No ano, não no Campeonato Brasileiro. Acho que é importante que se diga, nós estamos discutindo no Campeonato Brasileiro. Se nós olharmos no ano, só contra o glorioso Maracanã, é um time que eu não sei nem de qual é o estado. Série D, né?
O Estado não. CLD, não sei. Desdado. Na Copa do Brasil, o Internacional teve 4 pênaltis. Isso. E os 4 foram pênaltis, indiscutíveis. No Campeonato Gaúcho, contra time, o Internacional teve 6 pênaltis. Então aí eles começam a somar 6 mais 4, mas não sei o quê, chega a 20 e poucos. Não, nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, de adversário contra grande adversário. De todos esses pênaltis que o Internacional teve no Campeonato Brasileiro, acho que não foi pênalti, com toda a convicção do Grenal, o primeiro, para mim não foi pênalti. Para mim foi. O segundo, eu acho que o jogador do Internacional puxa ou não puxa, eu acho que é um lance discutível, e o terceiro, indiscutível, que foi pênalti. E teve o lance do jogo contra o Corinthians, que para mim é duvidoso. Se o puxão que o cara deu no Bruno Henrique é o suficiente para ter atrapalhado. O resto dos pênaltis marcados foram pênaltis corretos. Foram pênaltis que tinham que ser... Bom, quem é que sofre pênalti? Quem vai na área. Quem está na área, claro. Quem provoca, quem quer fazer o gol. Ninguém marca pênalti com jogada em meio campo. Agora, se o outro time não entra na área, porque o Grêmio teve pouco pênalti, mas só pode ter pouco pênalti, está 4 bolas no gol contra o Santos e 5 bolas contra o Bragantino, dificilmente tu vai ter um pênalti. Foi pouco, né? A área do adversário. A situação é muito complexa. Não, é muito complexo. Tem que fazer, eu acho que esse momento está servindo para fazer essa grande discussão, essa grande reflexão. Tá todos os clubes, claro que o do São Paulo é mais assustador o erro do árbitro, e o São Paulo tem toda a razão, porque estava ganhando o clássico, é como se fosse o Grenal. Tá o Grêmio, tá o Inter ganhando de 2-0, o juiz não dá um pênalti claro daqueles, e o outro time vai lá e vira. Vai ficar berrando. Quer dizer, e o São Paulo tem razão. É um troço injustificável. Como teve um pênalti que foi dado do Corinthians contra o Vitória, do Corinthians não, do Flamengo, um lance maluco, o cara não toca no jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo cai, a televisão mostra e o juiz deu pênalti. E o VAR não interferiu. Aproveitando o ensejo de 2 grandes colorados aqui, Luiz Fernando Zac e Valdir Bianchessi Júnior, há uma gritaria muito grande no Internacional quanto ao aspecto financeiro do clube, débitos, dívidas, e também a gestão do presidente Alessandro Barcelos. E agora se estabelece, numa reunião de conselho, que vão alterar o estatuto do clube, a situação estatutária, para corrigir danos na sequência da vida do clube, evidentemente, para recuperar danos que vêm acontecendo com alguma frequência, porque o estatuto não prevê e tal, e o presidente tem soberania em muitos atos, absoluto e tal. Como é que tu enxerga essa possibilidade ou essa mudança estatutária que deverá chegar aí? Primeiro, assim, estava previsto que esse era o período de reforma estatutária. Então tinha comissões, estavam lá todos esses movimentos apresentando sugestões. Claro que quando tu tem uma gestão com problemas, e essa tem problemas, muitos problemas em termos de gestão, aumento da dívida, resultados ruins, etc. E isso faz com que tu tenha um olhar em cima de mudanças dos estatutos, refletindo, espelhado numa má gestão. Esse é o momento de fazer para que se possa coibir os erros, para que se possa minimizar os erros, senão o Internacional vai para um caminho muito ruim. E o que vem no bojo dessa mudança? Qual é a pretensão? Qual é a proposta nessa alteração estatutária? O que corrige aí? O que dá mais defesa ao clube? Tem mais amarrações, acho que é importante, tem mais vedações. Sim. Eu acho que também tem que ter uma interferência maior do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. O Internacional, por exemplo, esse é um posicionamento que eu tenho, que chama-se Conselho Consultivo. O que é formado o Conselho Consultivo? Com ex-presidentes do clube, ex-presidentes do Conselho Deliberativo e conselheiros com mais de 30 anos. São as pessoas que, em tese, eu sou conselheiro há 37 anos, que tem uma vivência no clube. Que conhece. Experiência. Uma experiência, que esses possam contribuir nos momentos difíceis. E dificilmente essa gestão só foi convocada uma única vez o Conselho Consultivo. Que eu acho que é um erro. O Conselho Consultivo está lá para ajudar, está lá para dizer, olha, aconteceu comigo há 30 anos atrás, algo semelhante, 20 anos atrás, foi feito isso, deu resultado. Então, eu entendo que esse Conselho Consultivo
tem que ter mais uma atuação. Mas tem um movimento, que é um movimento popular dentro do Internacional, que eu acho que é ruim nesse aspecto. Ele quer acabar com os conselheiros natos. Como se os conselheiros natos que têm mais de 30 anos ininterruptos de serviço pelo clube, como se esses conselheiros, tem que acabar com isso. Pô, isso é uma história do clube. Esses são os caras que podem ajudar. São jubilados, esperança. são jubilados. E são os jubilados, são cabeça branca. Os caras... Deixa lá, eles não têm direito ao voto no Grêmio. No Inter tem. Eu acho que é importante, tem que ter. Eu acho que também tem que ter. Só que tu não pode... boi de presépio. É isso aí. Eu voto, só eu não posso ser excluído do conselho. Eu sou nato, eu sou permanente, nato. até morrer. E são pessoas que vão contribuir. E eles querem acabar com isso. Acho que isso é extremamente ruim. Porque às vezes, nada contra um conselheiro novo, mas às vezes pega um conselheiro sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento do clube, chega lá e vira presidente do clube, né? E vira um presidente do clube. No meu caso, né? Tá bom. No meu caso. Mas o Gil que conhece bem gestão aí. Que... Não, desculpa, só rapidinho. Duas coisas. Em relação à arbitragem internacional, foi assaltado 2 vezes, perdeu 2 títulos brasileiros por conta da arbitragem. Em 2005, não vou nem falar, agora tem um documentário aí que trata do que aconteceu em 2005. Tá? Inclusive, o Internacional está se mobilizando para tentar fazer com que o título seja dividido entre Corinthians e Internacional, por conta de tudo que está explicitado. Tá? 2021, o Internacional foi assaltado no Beira-Rio no último jogo. Foi roubado no Rio de Janeiro contra o Flamengo, uma expulsão absurda. O juiz dá um amarelo, o VAR chama e manda dar vermelho. Rodinei, lateral direito do Internacional, jogou aquele jogo, estava emprestado do Flamengo, foi pago R$1 milhão por um colorado. Uma multa para ele jogar apenas aquele jogo. E ele é expulso. E o juiz expulso no primeiro tempo. Expulso no primeiro tempo. Estava 1-1 e o Internacional jogando melhor que o Flamengo. Tá? Sem ensaiado, né? Por favor. E aí, no último jogo, Corinthians Internacional no estádio Beira-Rio, Ramiro, ele vai escorregando, levando a bola. Com a mão, né? O juiz dá o gol. O VAR chama e manda voltar atrás. O Internacional perde o título. Então, assim, nós no Beira-Rio, nós sabemos muito bem os malefícios causados e ocasionados pela péssima arbitragem brasileira. Mas por que a arbitragem é ruim? Porque a gestão é horrorosa, que é da CBF. Sem dúvida. A CBF vai matar o futebol brasileiro. A CBF só pensa em dinheiro. Isso é uma caixa preta, rapaz. E uma instituição. Uma vergonha. Onde quase todos os ex-presidentes foram presos por corrupção. Não pode ser uma instituição séria. Rogério, só para fazer um adendo. O Brasil foi desclassificado no Sub-20 na primeira fase do Mundial. Aconteceu isso. Agora, sim, né? nunca aconteceu. Nunca tinha acontecido isso. Na primeira fase. O futebol brasileiro está desse jeito. Bom, a questão só para fechar. Isso é para mim foi a arbitragem. Segundo ponto. Eu fui a primeira pessoa que se posicionou antes da eleição do Alessandro Barcelos, disse aqui no teu programa algumas vezes, disse, será eleito a primeira gestão. O pior presidente da história internacional. Tu lembra disso? Sim, exatamente. Se esse senhor for eleito, nós teremos o pior presidente da história do Internacional. Vai destruir o Internacional. 5 anos depois, ele destruiu o Internacional. Agora eu quero dizer o seguinte, publiquei isso inclusive nas redes sociais e fui muito apoiado, o que me surpreendeu. A torcida popular do Internacional, popular do Inter, elegeu e reelegeu esse senhor. E agora se voltaram contra. Certo, Zac? Que é o povo do clube, né? É isso aí. O movimento político deles é o povo do clube. E eu coloquei nas redes sociais o que eu acho que tem que ser feito. A torcida popular internacional tem que pedir desculpa para o torcedor internacional. Tem que pedir desculpa para o associado internacional. Porque esse senhor em 5 anos, vai para o 6º ano que vem, acabou com o clube. Não, no comando, em posições estratégicas do clube, ele vai para 9. Ele é incompetente. Eu posso falar da incompetência, o resto eu não posso falar, embora eu ouça muito a respeito de movimentos que ele fez nesse histórico dele dentro do Internacional. Mas o que eu posso falar do que eu vejo, da incompetência. E eu digo mais, seu José Silvas e Luiz Fernando Zacher, o futebol, que é esse horror que a gente está vendo, nós enxergamos, porque está exposto, está ali, a gente está vendo. E as outras áreas do clube? O financeiro a gente sabe, é mais de 1 bilhão, certo? Agora foi feita uma renegociação de dívidas fiscais. Conseguiram reduzir as dívidas fiscais, sabe para quanto? 200 milhões.
Tá? Só de dívidas fiscais. O internacional é isso. E vou dizer o seguinte, o próximo presidente internacional que vai ser eleito no final de 2026 vai ter muito trabalho. E eu concordo contigo, Zac. Eu acho que tem que chamar os históricos do clube, né? Aqueles que construíram o Internacional, porque esse destruiu. Em 6 anos ele vai destruir o Internacional. Tá? Chamar e um apoio coletivo político, né? Para que a gente possa garantir. Eu acho que aí tem que ter administradores e gestores com capacidade de avaliar a situação do clube. Porque se fosse uma empresa, Zac, com o que deve o Internacional, estaria quebrado. Não, estariam todos demitidos antes de quebrar. Isso, né, indiscutivelmente. Tá? Então, desculpa, é só isso. Não, tá? perfeito, perfeito. Vamos adiante falando do Banrisul, minha gente. Banrisul, olha só, está na hora de atualizar tua rotina e o aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha aí. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Vamos adiante aqui no nosso programa Atividade, dizendo que estamos aí ao vivo sempre, né? E de segundas a sextas, das 20 às 21 horas, o nosso programa Atividade. E às 21 horas, eu digo diariamente aqui também, que você não pode deixar, encerrando o nosso programa Atividade, o comentário do Alexandre Garcia, exatamente após o programa Atividade. 21 horas, um comentário imperdível pela competência e qualidade dos comentários de Alexandre Garcia. Estamos aqui na RS Play TV, o 524 da Claro Net, mais redes sociais, plataformas, etc e tal. Então, das 20 às 21 horas, programa Atividade, segundas a sextas, e após sempre o programa Atividade, 21 horas, o comentário do Alexandre Garcia aqui na nossa RS Play TV 524, Claro Net. Vamos falar aqui de Vinhos do Mundo Importadora, dizendo que na Vinhos do Mundo acreditamos que vinho é experiência, minha gente. É memória, é celebração. E há 29 anos compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita exatamente de confiança, amizade e taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor do mundo dos vinhos. Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Avenida Getúlio Vargas, 1135, se beber, não dirija, venda proibida para menores de 18 anos. Sucos Petri, eu vou falar aqui do Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja, tá bom? O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Petit Bon está aí, então, em embalagem de 5 litros. Em seguida, eu tenho dito aqui diariamente também, está chegando a embalagem de 1 litro do Petit Bon. Essa embalagem aí é boa, né, para restaurantes, bares, lancherias, mas já está chegando aí nas prateleiras de supermercados o Petit Bon 1 litro. Tá bom? Então, vamos adiante. A Algair Engenharia está aí bombando, né, minha gente? Com o seu Vila Portal. A Algair Incorporações, que estabelece essa construção desse condomínio com 18 casas exclusivas na Zona Sul de Porto Alegre, no coração da Zona Sul, na Vila Conceição. Essas casas maravilhosas, com um arquitetônico invejável, tá? Com preços absolutamente civilizados, somente 18 casas, tem uma sede maravilhosa, né? Tombada, no ambiente do condomínio, evidentemente, esse novo empreendimento da Algair Incorporações, que é o Vila Portal, esse condomínio exclusivo, no coração da Zona Sul, 18 casas, assista a mensagem da Algair
incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Caramba. Muito bem, adiante vamos falando de Olina Essência de Vida, né? Olina, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. É todo glutão ou não, né? Às vezes tem aqueles famosos dias que o organismo não está funcionando perfeitamente e aí se caracterizam aí essas situações, inclusive no aparelho digestivo, um caso de má digestão causada por excessos ou uma comida que a pessoa não está acostumada, um tempero, etc. e tal. Então, na hora da viagem, na bagagem, quem ingressa primeiro? Olina, Laboratório Vesp Centenário, ok? E sempre no ambiente da praia, da cidade, da serra, no corporativo, escritório, consultório, Olina Essência de Vida, Laboratório Vesp, há mais de 100 anos. Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, mais de meio século no coração dos gaúchos. A primeira churrascaria com carne âmbito certificada do Brasil, onde encontramos o melhor chopp, o melhor churrasco e o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, com ambientes climatizados e também ao ar livre. Olha essa costela, que loucura. Telefone do Barranco, 33316172, reservas, teleentrega. Barranquinho, 30282310. Reservas também, teleentregas, tudo isso na Protásio Alves, 1578, subindo ou descendo, barranco aberto diariamente das 11 às 24 horas. Comando geral do empresário Elson Furini. O templo do churrasco no Rio Grande do Sul, na capital gaúcha, é o Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Muito bem. Valdir Bianchessi Júnior. Pois é, Silvas. Essa semana, segunda-feira, é o caso de mais um produtor rural, né, que comete suicídio por conta de dívidas bancárias para poder financiar a produção. É o quinto caso. Tá? Quinto caso. Os produtores não estão aguentando a pressão em relação aos financiamentos, obviamente. Mas o governo agora liberou para eles não sei quantos anos, liquidou com juros, etc. e tal. Eu ainda ontem estava numa janta, onde comentavam algumas pessoas que têm muito contato ou origens no campo, na produção primária, dizendo que o Banco do Brasil sempre foi uma mãe brasileira para o pessoal da produção primária. Está compreendendo? Isso. Por quê? Porque eles fazem financiamentos, depois vai lá Farsul, ou, enfim, organizações, ou eles próprios, no banco, parte lá, só olha, na safra não foi boa, o gafanhoto desceu lá, e aí eu preciso, não tem como pagar. Tanto que o governo federal fez agora essa portaria, não sei como é que vamos chamar, tem um nome, liberando esse pessoal e dando um prazo quilométrico com juros de pai para filho. Perfeito. E aí, como é que... Mas não dá, só se liquidar a dívida, então daí não dá. Eu vou te dizer que eu desconheço, né? O pouco que eu vi em relação a este caso específico, parece que é um produtor rural de Camaquã, que obviamente o banco executa as garantias, tá? E parece que havia um processo de execução e a pressão foi tomando conta, né? Mas eu acho o seguinte, assim, muitas vezes esses movimentos do governo, né, primeiro que eles são, as manchetes nem sempre retratam, né, a realidade do que está sendo aprovado, do que está sendo realizado. Tá? Me parece, tá, salvo melhor juízo, né, com as informações que eu tenho, é o seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul deveria, os produtores rurais gaúchos têm sofrido sistematicamente com a questão climática. Tá? Quando não é seca, né? Ano passado aquela enchente horrorosa, já em 2023, no final do ano, né? Enchente também. Na minha avaliação, deveria haver uma condição muito especial, tá? para esses produtores, tá? Para aqueles que estão endividados, que por razões principalmente relacionadas com eventos climáticos não conseguiram dar conta dos seus financiamentos. E eu não tenho a menor dúvida
né, de que deveria haver, eu não sei nem se um perdão da dívida, se é o caso, né, não sei se é possível fazer isso, mas deveria haver uma condição muito suave, né, e talvez até a questão da execução de garantias ser revista, ser revisada, para que os produtores gaúchos pudessem retomar os seus negócios, voltar a se fortalecer e, a partir daí, sim, né, tomar financiamento como um empresário, porque eles são empresários do campo, né, de qualquer outra atividade. Tá? Eu não sabia, Silvas, dessa condição que tu está colocando, eu não sei exatamente em quais bases ela se Essa sustenta. notícia já foi veiculada ontem, inclusive. Mas a questão é o seguinte, o fato é, alguns produtores, né, provavelmente muitos estão se sentindo pressionados. Sem dúvida, né? Quer dizer, alguns têm dívidas quilométricas, né? E alguns estão a ponto de cometer o suicídio, que talvez seja, né, a mais extrema das ações, certo? Então, que bom que se há essa iniciativa, que bom que essa iniciativa dê conta dos problemas, principalmente relacionados com o histórico aí de eventos climáticos do Estado, né, e que a gente evite algo que é absurdo. Né? Imaginar que um empresário, seja ele do campo, da cidade, do segmento que for, ele precisa tomar uma ação radical de tirar a própria vida em função de uma dívida, em função de uma execução de garantias, é, na minha avaliação, algo absolutamente inaceitável. Luiz Fernando Zac. Eu concordo com o Valdir. E até temos que pensar também, claro que o evento climático é algo não previsível, em tese. As consequências deles são previsíveis. E o Estado, eu digo União, Estado, deixam de fazer muitas ações que poderia diminuir o impacto sobre a atividade do produtor. Quer dizer, Atividade finca, a lavoura. A lavoura, aí o problema é que não tem acesso do trator, não tem acesso a algumas coisas que enfim, claro que a gente tem, não é muito fácil, né, transferir a responsabilidade, não é isso. É que também nós temos que olhar que a figura Estado, ela tem que ter algumas obrigações que não foram cumpridas. Eu digo principalmente a União, porque o maior bojo tributário fica com a União. Assim. Então a União, às vezes, não repassa os recursos para que o município possa fazer. É uma ponte que caiu porque a ponte não tinha uma conservação e, não tendo acesso para a ponte, teve lá um prejuízo na questão da questão da distribuição, a logística da distribuição da produção, etc. Aí fica lá a produção apodrecendo e tem um prejuízo. Então, acho que tem que fazer toda essa avaliação para que possa, numa renegociação com o banco, e é o Banco do Brasil, que tenha que ter esse entendimento, que tenha que ter o subsídio, que tenha que ter juros menores, porque senão vai terminar com a atividade das pessoas. Claro. Termina com a atividade, tem o prejuízo do produtor, mas tem o prejuízo da sociedade. Evidente. Eu vou pagar por um produto que vai ter que vir de outro estado, mais caro, o estado vai deixar de arrecadar o ICM, mais caro para o consumidor, porque o nosso produtor, infelizmente, com a falta de ação preventiva e com a questão climática, ele não pôde sustentar a sua produção. Daí fica muito fácil, né? O banco está lá a cobrar, não, vou aumentar o prazo, vou aumentar... Não vai resolver. Não vai resolver, tu vai dar... Quer dizer, eu nem sabia desse caso que o Valdir se referiu, mas é absolutamente lamentável. Quer dizer, um produtor, para chegar a esse ponto, não é dívida pequena, quer dizer, não é só a dívida. Ele olhou no túnel e não tem luz. Exatamente, não enxerga. Não enxerga nada. Ele disse, eu estou cavando o buraco cada vez maior. Agora, Zac, assim, Silvas, há uma revolta de boa parte dos gaúchos e muito dos que foram muito afetados, principalmente o agro foi um deles, com a questão principalmente da enchente, porque se fez muito barulho naquele negócio, era muito helicóptero, muito político andando de jaleco laranja, certo? Se instituiu um interventor aqui no Rio Grande do Sul, foi feito um evento na Fiergs para nomear esse interventor. Quer dizer,
Barulho, barulho, barulho. Aí é o seguinte, promessas, promessas, promessas. Chega na hora de fazer, de executar, de realizar e de cumprir o que foi prometido, pô, não se faz, né? Eu não digo que essa situação tem a ver com isso, mas na verdade existe uma revolta de parte da sociedade gaúcha entendendo, né, que os políticos fizeram um palanque, né, em cima de uma tragédia e na hora de cumprir as promessas realizadas naquele momento, não foi feito nada, ou pouco foi feito. É complicado. Vamos adiante falando do Sicredi, onde você é um associado, um sócio do Sicredi, né? Você recebe dividendos ao fim de cada exercício. Assim funciona o Sicredi, por isso você é tido lá como um sócio. Investir em fundos de investimentos com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. É verdade. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira com a diferença e a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima, acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale no WhatsApp aplicativo 51 33 58 47 70. 51 33 58 47 70. Então tá aí, o Sicredi. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Dá uma olhadinha aí. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante. Agora falando do Grupo Zafra, 90 anos. É uma idade, né? É uma marca extraordinária. 90 anos, Grupo Zafra se encaminhando para o seu centenário, né? Um grupo que é modelo mundial, transformando sonhos em realidade, todo dia um novo começo. Assim funciona o Grupo Zafra, onde economizar é comprar absolutamente bem. Veja a mensagem do Grupo Zafra, 90 anos. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. 2 minutos. Muito bem. Olha aí, ó. Transportes aéreos portugueses é um negócio fantástico, né? TAP, aeronaves de última geração, ultíssima geração, né? Uma tripulação top de linha, né? Diplomática.
A gastronomia é invejável. Voltei domingo pela TAP. Tá, é sensacional, né? 11 horas Lisboa, Porto Alegre. Lotado, 10 horas e 45. 10 horas para ele, não dá nem 11. A aeronaves é uma alimentação, um cardápio Muito boa, maravilhoso. atendimento maravilhoso. de primeira. É verdade. De Porto Alegre a Lisboa em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho. Na volta, sai de Lisboa e desce, aterrissa aqui no Salgado Filho. Então, não vai para Guarulhos, não sei para onde. É TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que você faz o melhor negócio. Tarifas civilizadas e também todas as bandeiras de cartões de crédito à sua disposição para que você adquira seus bilhetes aéreos pela TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Então, menos de 11 horas, Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Porto Alegre, diretamente do aeroporto Salgado Filho, tá bom? De lá você fica em Portugal, Europa, ou vai para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. E o Di Paolo está aí bombando, né, minha gente? Paulo Jeremias sorrindo cada vez mais. São Paulo cresce enlouquecidamente o número de lojas da Galeteria Di Paolo, do Grupo Di Paolo, porque o paulista, né, aderiu o Galeto Di Paolo, teve uma aceitação lá incrível, né? Olha que São Paulo tem uma gastronomia, uma das 3 maiores do planeta, e o Galeto chegou lá, de Paolo, e encantou o paulista, que tem todo tipo de alimento, das mais variadas nacionalidades, né, enfim, porque São Paulo é um tambor, né, econômico do país, e de pessoas que vêm dos mais variados países morar aqui, ou enfim, origens, né, europeias, etc. e tal, com uma gastronomia invejável. Mas está lá o Galeto Di Paolo fazendo seu sucesso e ampliando cada vez mais o número de lojas. Parabéns ao Paulo Jeremias, presidente do Grupo Di Paolo de Galetos, né, pela sua competência e pelo produto que entrega, né, para os seus consumidores um sabor do Galeto Di Paolo. Né? Então, se liga com o Di Paolo. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos muito bem obrigado, nós estamos em Santa Catarina, Paraná, vamos agora para Brasília e também Foz do Iguaçu. Valdir Bianchessi Júnior. Pois é, Silvio. Hoje está sendo votada uma medida provisória conhecida como alternativa ao IOF, que está sendo buscada como uma forma do governo injetar mais 20 bilhões de arrecadação para tentar cumprir a meta fiscal aí para 2025. E ela tem que ser votada até a meia-noite de hoje. Cachorro. Bom, onde é que ela vai, essa alternativa IOF, né? Quem ela vai penalizar? Os investidores. Tá? Então ela vai pegar investimentos financeiros. O líder do governo na Câmara já disse o seguinte: se não for aprovada essa IOF, que 10 bilhões em emendas parlamentares que estão previstas para serem executadas, né, e disponibilizadas pelo governo federal poderão ser retidas. Tá? Então, essa questão das emendas parlamentares, ela é, na minha avaliação, ela é um mensalão oficial. Por qual motivo? Porque é um processo, digamos assim, legal, embora não seja moral, na minha avaliação, que o governo usa justamente nesses momentos, onde precisa aprovar determinados projetos, né, e via de regra, projetos de aumento de arrecadação, que tem sido uma tônica desse governo. Né? Então se utiliza das emendas parlamentares, estamos falando de 10 bilhões agora para aprovar, né, essa medida provisória do IOF. Tá? Então se utiliza desse recurso para fazer um jogo, né, com o Congresso, tá? Para forçar o Congresso a aprovar a medida provisória. Eu acho algo absolutamente imoral, acho algo absolutamente inadequado. Né? Vamos entender o seguinte: esses recursos, os deputados levam para suas bases eleitorais. Nós estamos finalizando praticamente do ano 2025, ano que vem tem eleições. Então, vocês acham que os caras vão deixar de botar a mão nesse dinheiro para levar para a sua base eleitoral, para fazer uma média na sua base eleitoral para se reeleger no ano que vem? Fica muito difícil. Né? Então, é possível, até a meia-noite de hoje tem que ser votada essa medida provisória, que ela seja aprovada, e sendo aprovada, mais dinheiro na conta do governo e menos dinheiro no bolso do cidadão. E certamente, né, Valdir? Certamente que a aprovação é fácil. Claro.
Não, vai aprovar. Aprova porque há o interesse do parlamentar Claro, no retorno disso. Como disse o Valdir, é um ano eleitoral. Isso é muito complicado. São bilhões que vão ser O arrecadados. governo do Lula bilhões. começou com esse negócio de forma não oficial, que foi o mensalão, né? Tinha a mesada dos parlamentares para conseguir aprovar projetos de interesse do governo. Tá? Bom, deu CPI, deu cadeia, tá? Pegaram aquele cara que era o publicitário, acho que está até hoje preso. Pegaram um boi de piranha lá, o cara que... Não, careca aqui. Careca aqui, É. tá? Marcos Valério. Marcos Valério. Marcos Valério. Tá? Só que agora é o seguinte, só que agora virou legal. Agora é com o nosso... Também era com o nosso dinheiro, mas agora é o seguinte... Agora é direto. Direto. Chega. Não, e é o seguinte, o líder do governo na Câmara é o seguinte, olha, se não aprovar, vão bloquear as emendas. O que os caras fazem, Zanck? Prova. Tu imagina, um ano eleitoral, né? Que é absolutamente natural e do jogo. O prefeito, meu deputado, preciso, tem que fazer O hospital da cidade. hospital, o posto de isso saúde, é. a escola, a quadra de esportes. E te dou uma mão aí. Isso aí. Bom, nossas eleições aqui, a gente tem passado por esse tema. As eleições no Rio Grande do Sul, majoritárias, evidentemente, nós temos Senado, temos governo do Estado, vice-governador, deputados estaduais e federais. Muito embaralhada ainda a mesa desse jogo político, né? Muitas composições deverão acontecer no decorrer do período, porque estamos a um ano ainda da eleição, afinal de contas, mas claro que a montagem, as sondagens já acontecem agora. Muita gente já palavrada. Os namoros. Os namoros, fulano com Beltrano, Ciclano, tu vai na... Tu vai na cabeça de chapa, eu vou depois... Enfim, mas temos muitos candidatos, né? E diversificação de ideologias também, né? Diremos assim, tem centro, direita, esquerda, ultra-esquerda e por aí vai. Então, está estabelecido um jogo para o ano de 2026, com a sucessão do Eduardo Leite. Gabriel Souza, vice-governador, é um indicado, evidentemente, pelo próprio governador Eduardo Leite, seu vice-governador, mas tem muita água para rolar e muitos candidatos em potencial aí também disputando essa eleição, Luiz Fernando Zac. É que é prematuro ainda, né? Claro que começam as movimentações dos partidos, mas a pesquisa de outubro de 25 ela é completamente diferente de junho. O que vai acontecer lá em julho. O Sartori, me lembro, né? O Sartori começava com 2% e ganhou a eleição. O Rigoto, em 2002, com 3% ganhou a eleição. É muito... A Ieda. Então é muito prematuro, mas, claro, o MDB, por exemplo, faz. Eu tenho entendimento que acerta seu presidente Zanquim, o deputado Zanquim, que por sinal é um excelente deputado, O Zanquim fez a conversa com o PP, começa a fazer partidos, conversar. Ontem almoçava com a bancada dos deputados e secretários do PDT, e tu começa a mostrar, tu começa a analisar todo o quadro. O PDT conversa com o MDB, a Juliana, que é PDT, conversou com a esquerda. Eles começam a conversar, tem que ouvir, tem que entender o que é o projeto, quais são a caminhada. Agora, eu não tenho a menor dúvida, e repito isso, é um candidato da direita, que é o Zul, é o candidato de centro, que é o Gabriel, e é o candidato de esquerda, que me parece que vai ser o Preto, o Edgar Preto. Acho que é esse o jogo. Talvez possa entrar a Juliana aí. Eu acho muito difícil o PDT, isoladamente, ter uma candidatura. Se tiver uma composição possível, bom, daí cresce. A Juliana está bem nas pesquisas, claro que é muito reflexo de Porto Alegre, da eleição municipal. Mas um nome muito forte. O sobrenome, o nome, o Brizola, ainda tem uma história no Rio Grande do Sul. Né? Mas esse mesmo nome não elegeu deputada. É verdade, não elegeu deputada, olha só. E eu acho que toda essa visibilidade que ela com justiça está tendo, pelo seu trabalho, pela sua história, pelo seu nome, isso vai cacifá-la para ser deputada federal.
Eu acho que esse é o objetivo maior e vai ser candidato a deputado federal com E uma chance. vice-governança, não? Uma composição? Porque aí pode ser um nome forte para ajudar Mas a a cabeça de chapa. vice-governança com a esquerda, eu acho que o PDT não compraria. Os deputados... O PDT hoje tem 3 secretarias do governo. 3 secretarias. O PDT nunca teve tanto espaço no governo como tem nesse. Isso é muito importante, eu fui deputado, eu sei disso, muito importante para o deputado que é secretário. E os secretários do PDT que estão no governo são deputados. Então, isso pesa muito. Isso ajuda não só a reeleição do deputado, ajuda o fortalecimento do partido no município, daqui 2 anos a eleição do prefeito daquele município. Isso cresce o partido. Isso é feita uma avaliação e o PDT tem um presidente muito hábil, que é o Romildo. O Romildo, político, é craque, sabe bem avaliar esse contexto. É cacifado. O MDB preparado. estava muito dividido há um tempo atrás, conseguiu ter uma unificação, na sua grande maioria, pode ainda alguns não estarem concordando com isso, mas o Gabriel está fazendo um trabalho excepcional em andanças no interior do Estado. Ele está... O governo tem muita obra. Essa é a grande vantagem. Tem muita obra que o Eduardo está entregando e o Gabriel está surfando nesse momento. Exatamente. E o Zucco está dependendo. O Zucco, no meu entendimento, depende muito da história Bolsonaro até lá. Como é que vai? Desdobramento do Bolsonaro. Que ele é muito vinculado ao Bolsonaro. Ele não é vinculado só à direita. Exatamente. Ele é vinculado à figura do Bolsonaro. Então tem que ver como é que isso vai estar em junho do ano que vem. Perfeito. Tá, Valdir, é isso aí, mano. O homem é craque, né? Também nessa área, Sabe né? tudo. Não, é isso aí. Mas deputado federal, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, tu quer o quê? Não, foi presidente do PMDB também, né? 8 anos, em Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Ex-atleta hoje. Quando começa a dizer, foi isso, é ex-atleta. Está na parede. Quem foi rei, né? Minha gente, chegando aí o Alexandre Garcia, logo após a nossa atividade, que vai se despedindo. E amanhã mais uma edição do nosso programa, que está há 32 anos no ar, se encaminhando para os 33 anos em janeiro, tá bom? Então, Alexandre Garcia, RS Play TV, a nossa emissora aqui, o 524 da Claro Net, mais plataformas, etc e tal, tudo de bom, né? Aqui na nossa RS Play, que é uma emissora padrão, modelo. Não existe igual uma emissora independente como a RS Play TV. Eu assisti aquele show do Frank Sinatra. Frank Sinatra, espetacular. Nós temos uma programação. Depois teve Rolling Stones. Exatamente. Não, a direção aqui vem proporcionando... O Frank Sinatra foi no sábado que eu ainda estava em Porto Alegre. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Minha gente, vamos embora e amanhã, então, mais uma edição. Uma boa noite e até lá.